como que a gente pode converter, transformar uma relação conflituosa, difícil, em uma relação saudável e produtiva. Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Em uma situação com um filho ou em sala de aula com um aluno, uma situação conflituosa, uma situação que gera um mal-estar, que o desfecho poderia ou muitas vezes é bateção de boca, um grita com o outro, aumenta a voz, situações conflituosas mesmo, né? Como a gente deve ou como a gente pode evitar esse tipo de coisa? Porque eu tenho certeza que você que é pai, que você que é professor, preza por um relacionamento saudável, funcional, produtivo com seus filhos, com seus alunos. Então, hoje, eu vou mostrar para você como que a gente pode lidar de uma forma saudável, uma forma funcional, uma forma produtiva, ao invés da gente agir por impulso, ao invés da gente aceitar a provocação, cair na provocação e isso virar uma discussão, uma briga, um conflito e que pode até ser que se perpetue essa relação com meu filho ou a relação com meu aluno dentro de sala de aula fique difícil, fique triste, fique dolorosa, fique conflituosa. E é isso que a gente não quer. Então, como que a gente pode converter, transformar uma relação conflituosa, difícil, em uma relação saudável e produtiva? Então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Se a gente fosse pegar o exemplo que eu falei em um vídeo anterior, o professor entra em sala de aula, ele percebe que tem poucas pessoas dentro de sala, poucos alunos e fala: como vocês estão em menos alunos, eu vou pedir para vocês virem aqui para frente, para vocês enxergarem melhor o vídeo que eu tenho para mostrar e vocês vão ter uma interação melhor também. E aí uma aluna fala: não, eu não vou, você não manda em mim. Nesse momento, com essa colocação dessa aluna, a gente pode viver algumas situações. Vamos colocar duas. Uma situação que fique difícil, conflituosa, que gere mal-estar. Então a gente pode pensar que o professor responderia: eu não mando em você, mas eu mando aqui dentro de sala, eu sou autoridade, então eu quero que você saia da sala. Quem manda aqui sou eu. A aluna poderia até acatar isso, sair de sala, mas com certeza o ambiente ia ficar ruim. E isso poderia gerar outros momentos assim, o professor poderia, ou muito provável que seria visto pelos alunos como um autoritário, como uma pessoa que tem uma resposta na ponta da língua, toma lá da cá, olho por olho, dente por dente. Ficaria uma situação que todo mundo ficaria mal, porque não tem uma situação nesse nível, nesse tipo de comunicação, que as pessoas fiquem bem. Não é verdade? Não tem como ficar bem nisso. Porque a questão de que um tem razão, alguém vai ter que ter razão, geralmente acaba nesse desfecho que eu falei. Um vai sair mal, outro vai achar que vai estar bem, o que está se sentindo com a razão, o que tem a última palavra. Mas, na verdade, isso é uma grande ilusão. Porque a questão de estar certo ou errado, ter a última palavra, vai gerar um mal-estar também, mesmo aquela pessoa que acha que tem razão. No fundo, essas pessoas, elas não ficam bem. Então, no final, esse jogo psicológico se torna um jogo do perde-perde. Todo mundo perde, porque todo mundo fica mal. E eu tenho certeza que você que é pai, você é professor, você não quer isso. Então, esse seria um desfecho ruim. Seria o início, o meio e o final de um jogo, que a gente fala que é um jogo psicológico, que tem uma provocação no meio dessa comunicação. E que a pessoa que se sente provocada, ela morde uma isca. É como se eu jogasse uma isca e a pessoa mordesse, e ela morde a provocação e ela começa a bater boca. E o desfecho sempre é ruim, como eu acabei de falar. Então, como a gente pode converter, como a gente pode transformar essa situação ou outras semelhantes
em situações que não acabem desse jeito, que não acabem todo mundo mal, que não acabem todo mundo com mal-estar, que não acabem para depois gerar mais conflito, mais bate-boca, mais discussão, mais mal-estar. Então, bom, eu queria que vocês viessem aqui para frente para vocês assistirem o vídeo, vocês vão conseguir assistir o vídeo melhor e vão interagir melhor. E o aluno fala, não, eu não vou, você não manda em mim. E o professor responde, é verdade, eu não mando em você, fica à vontade. Nesse momento, esse professor, ele não se rebaixou, ele só resolveu não cair na provocação. Isso a gente pode chamar, eu diria, mais do que uma estratégia para se manter uma relação funcional, uma relação saudável, é uma inteligência emocional que esse professor teve. Foi uma sacada de mestre, vamos dizer, uma sensibilidade que deu para ele uma ferramenta muito forte, uma estrutura emocional de que não é qualquer coisa que vai abalar esse professor, né? Vai ter que ter muita coisa e pode ser que nem tantas coisas, porque ele se mantém firme no propósito de que ele quer dar aula, ele quer ensinar a disciplina, ele quer que os alunos fiquem atentos, ele quer que o aluno interaja. Então, ele preza muito mais por isso do que ficar batendo boca. Porque nesse contexto foi isso que aconteceu. E de verdade foi mesmo. Então, esse tipo de professor, que é o professor que a gente convida a você que é professor a ser, a perceber, a olhar. Porque você vai ter muito mais resultado positivo com os seus alunos, você vai ter um feedback dos seus alunos legal, ok, positivo, agindo assim do que o contrário. E você, no fundo ou no final de tudo, vai se sentir muito melhor do que se você cair na provocação. Então, esse é um jeito muito bacana, muito saudável da gente lidar com as provocações, porque os adolescentes, eles, de alguma forma, a gente faz isso, a gente provoca mesmo, principalmente quando a gente está passando por uma situação mais difícil, quando está vulnerável, quando está mais fragilizado. Às vezes não é nem por querer, solta, porque, né, às vezes é um alívio soltar uma provocação. Mas a pessoa que está recebendo isso, ela tem a escolha de pegar, aceitar a provocação ou não, ela pode ignorar. Esse professor, de alguma forma, ele ignorou essa provocação e seguiu no que ele tinha de foco, que era da aula. E em um outro momento, ele pensou num outro jeito de falar com a turma. Ao invés dele falar, eu queria que vocês viessem aqui para frente, aí ele pensou, quem se sentir à vontade de vir para frente, pode vir aqui para frente, que vocês vão enxergar melhor o vídeo que eu tenho para passar e vão interagir com mais intensidade, mais facilidade, enfim. E aí essa aluna nem respondeu mais desse jeito e veio. Então, o que a gente pode pensar, né? Que essa aluna podia estar passando por alguma situação dentro de casa? Sim, todo mundo passa por alguma situação. Os adolescentes não são diferentes, né? Aliás, se não for dentro de casa, dentro da cabeça dele ele está vivendo algum conflito. Porque é uma fase muito conflituosa da nossa vida. A gente foi adolescente, a gente sabe disso. É uma fase dolorida, é uma fase intensa, de muito, tudo é muito. Então, é um sentimento de euforia, de alegria, mas daqui a pouco eu estou numa tristeza, num buraco que eu acho que eu vou me afundar e nunca mais vou sair de lá. Então, tem muitos altos e baixos nesse momento da adolescência. Isso é mais intenso mesmo. É a passagem da infância para a vida adulta. E é uma passagem muito rápida, se a gente for pensar, né? A fase mais demorada da nossa vida é a nossa vida adulta, né? O ciclo da nossa vida é a vida adulta. A infância também é pequena e a adolescência também. A adolescência, ela vem com tanta intensidade por causa das podas neurais, que acontece primeiro lá na infância, na primeira infância, e depois isso vai ter a segunda, né, no início ali da puberdade. Vai também ter, por conta dos hormônios que estão aí em ebulição, por tantas outras coisas, o comportamento muda, o corpo daquela criança, que era criança em um dia, no outro dia já não é mais,
começa a se transformar num corpo de adulto, mas na cabeça ainda de uma criança, a imaturidade de uma criança. Então, olha como é conflituoso ser adolescente. É maravilhoso, mas é conflituoso, é isso mesmo. Então, os pais e os professores, eles têm um desafio maior nesse momento da vida dos filhos e dos alunos, que é a adolescência. É como lidar com os adolescentes. Porque se a gente perguntar para eles, eles não sabem. Eles vão vivendo o que está acontecendo. E é isso mesmo, eles têm que fazer isso. Então, cabe a nós, pais, e a vocês, professores, terem um cuidado maior, para que aquele conflito que ele já está vivendo dentro dele não se transforme no maior dentro de sala de aula nem em casa. Então, a gente sim pode ser o agente que vai minimizar os conflitos, que vai minimizar a dor desse adolescente, que vai minimizar a agressividade que ele já tem por natureza. Então a gente tem como fazer isso, a gente tem um recurso maior porque a gente viveu mais, a gente tem mais experiência de vida do que eles. Eles precisam ainda muito da gente, para eles se tornarem adultos mais saudáveis, na verdade adultos saudáveis. E com certeza, com essa semente que se planta, isso vai frutificar na vida deles, né? E a gente vai também colher esse fruto, porque a gente quer o nosso filho bem, a gente quer o nosso aluno bem. Então eu penso que isso é uma atenção, um cuidado, um acolhimento que a gente pode fazer pelo nosso aluno e pelo nosso filho, né? Hoje, não foi hoje não, foi ontem. Eu tenho já um filho, um jovem adulto, mas eu tenho duas filhas pequenas, uma bem pequena e uma já no final da primeira infância, ela tem 7 anos. Então ela me disse assim outro dia: mas por que você está falando desse jeito comigo? Eu não fiz nada com você. Por que você está tão brava comigo? E eu parei para pensar, 2 minutos depois, quando ela falou isso para mim, eu nem tinha percebido que eu estava brava. E realmente eu não tinha motivo para estar brava com ela. O que estava acontecendo comigo? Já estava no final do dia, elas já tinham jantado, já tinham brincado um pouquinho, estava tudo organizado para elas irem dormir. Elas não gostam de dormir. Acho que criança dificilmente gosta de ir para a cama sozinha, mamãe, boa noite, vou dormir. Acho muito difícil isso, né? Elas lutam contra o sono, né? Elas querem brincar, elas querem ficar alertas, elas querem ficar interagindo, enfim. E a gente que é mãe de filho pequeno, a gente está no fim do dia exausta de cansado, né? Eu pelo menos fico assim todos os dias. É uma realidade, assim, eu tô querendo mesmo que elas durmam para eu poder fazer as coisas que eu preciso fazer e que eu não tenho como fazer quando elas estão acordadas, ou eu não quero fazer nada ou eu quero dormir. E depois eu percebi que a minha aflição, a minha agitação, que se transformou naquele momento em braveza, né, que eu falei de um jeito bravo com ela e falei mesmo, era que eu queria no fundo que ela dormisse para eu poder descansar. E aí eu parei, percebi e falei, tá bom, filho, desculpa, a mamãe tá cansada. A mamãe tá cansada. E eu queria muito que você fosse dormir, porque eu também vou dormir e eu vou descansar, porque hoje eu fiz muita coisa e eu quero dormir, eu quero descansar, eu preciso descansar. E ela realmente entendeu e ficou quietinha e dormiu. Claro que isso não se repete todas as vezes, mas olha só, uma criança de 7 anos que já tem um entendimento, e até a minha que vai fazer 3 agora, né, daqui a pouquinho, também tem um pouco, claro que a de 7 tem mais, ela já compreende quando o pai, quando a mãe começam a extrapolar, porque eu estava extrapolando com ela, eu estava falando de um jeito com ela, brava, vai dormir, chega, não sei o quê. E ela, mas eu não fiz nada, por que você está fazendo isso comigo, né? Qual é o motivo? Eu não fiz nada que justificasse, né? Nada para você ficar brava desse jeito. E muitas vezes a gente, nesse papel de mãe, né, de pai, a gente às vezes não escuta os filhos, acha que eles não têm razão nenhuma. E muitas vezes eles têm. É porque a gente quer que eles durmam, quer que acabe logo o dia, quer...
Tá bom, vai ter dia que a gente não vai ter esse diálogo, não vai ter mais, não vai ter tanto esse cuidado, mas olha só, quando eu começo a prestar atenção que eu posso não falar desse jeito, que eu posso ter cuidado, eu acho que do outro lado também vai ser mais fácil, porque ela vai ter uma percepção que minha mãe não fica brava à toa. Se eu tô brava, tem algum motivo. Ou se eu tô mais assertiva com ela, é porque ela não fez uma coisa que foi legal. Ao invés de eu ficar brava o tempo inteiro, porque aí eu fico brava e eu sou brava e eu começo a gritar e eu começo a dar ordem, porque eu sou mãe e eu tenho que fazer isso. Entende que é uma coisa sem sentido? E outra coisa, a gente fica muito mais cansado. Né? A pessoa que fica brava, irritada o tempo inteiro, mandando, gritando, ela fica exausta. Se a gente tem filho pequeno, sabe disso, uma pessoa que tem esse comportamento, tem esse jeito de agir o tempo inteiro, todos os dias, ela é uma pessoa extremamente cansada. O estresse vai estar ali no topo e ela vai estar muito mais cansada. E isso vai gerar um resultado muito ruim para essa mãe e para esse pai. Não tem como isso ser o contrário. Porque o estresse a longo prazo, e a gente sabe que o estresse é uma doença, né, mundial e que vai desencadear doenças piores. Porque a gente não pode desqualificar as doenças emocionais, as doenças psicossomáticas. E que daqui a pouco, num grau de estresse que eu fico, que eu permaneço, isso vai se converter para uma doença física, num órgão, um câncer, uma, sei lá, uma alergia crônica, uma enxaqueca, um tumor, coisas graves que a gente acha que não, mas que sim. Porque nenhuma doença surgiu por nada. Tudo tem um começo e o começo pode ser o estresse. Aliás, o estresse é o grande desencadeador dessas doenças que são severas, graves, crônicas muitas vezes, né? Então não vale a pena mesmo. Então, para todo mundo ficar bem, e o que a gente preza aqui no programa Pais Cuidados, Filhos Cuidados, é que os pais se cuidando, os pais percebendo que se eles puderem parar para pensar o que está deixando eles tão irritados, tão cansados, tão exaustos, que isso virou automático, para que eles possam converter isso e não ficar mais nesses sentimentos, porque isso é extremamente disfuncional. Isso é nocivo para a saúde, isso pode se transformar em uma coisa muito pior lá na frente. Fora os conflitos que eu vou gerar com os meus filhos dentro de casa, que vão ser frequentes, permanentes, e os conflitos que eu vou gerar dentro de sala de aula com os meus alunos. Porque eu vou ser tida como uma pessoa irritada, sem paciência, que manda e cala a boca, faz o que eu estou mandando. Então isso não tem funcionabilidade, isso não é saudável, nem para o pai, nem para o professor, e nem para o filho, nem para o aluno. Então vai ser uma relação em que todo mundo vai perder. E o que a gente não quer é que isso aconteça, né? E aí pensando numa outra forma se eu paro para pensar que eu estou muito irritada, que eu estou dando respostas atravessadas, que eu estou caindo nas provocações dos meus filhos, porque o adolescente ele é muitas vezes muito manipulativo e muito provocativo, porque eles sabem qual é a fragilidade dos pais. Então, se eu estou mordendo toda hora essa isca do meu filho, estou lá nesse conflito de bate-boca, de castigo, às vezes uma agressão física, uma violência mesmo em casa, e eu não paro para pensar nisso, isso vai só piorar. Porque a tendência das coisas difíceis é que elas, se eu não tomo conta disso, é que elas escalem para um grau pior. Isso é escalável e é para pior. Então, também por isso é importante a gente cuidar, para que a gente não escale para esse grau que vai piorar. Então, quando eu posso perceber a minha fragilidade, por exemplo, quando a minha filha, hoje, vou dar um exemplo de hoje, minha filha estava querendo um telefone porque ela teve um intervalo de escola e ela queria jogar.
E ela queria acordar a avó para pegar o telefone para jogar, e eu fiquei, não, você não vai acordar sua avó. E eu falava com ela e ela queria, falava com ela queria, e aí eu fiquei exaltada. E aí, enfim, consegui resolver. Eu falei, filha, você não vai acordar sua avó, ela tá dormindo, agora não é hora. Expliquei, com muito custo ela conseguiu entender. Aí meu marido entrou no quarto e falou, você tá bem? O que tá acontecendo? E aí foi a hora que eu falei, eu tô cansada. Eu tô cansada. E cansada não sei nem de quê. Tanta coisa que passa e que eu acho que eu tenho que fazer, ou eu preciso fazer, que aquilo fica tanta coisa, tanta tarefa, tanta coisa que eu tenho que fazer durante o meu dia, que eu vou me atropelando, e aí de alguma forma eu atropelo minha filha, vou atropelando as pessoas e não vejo. Mas aí quando ele me pergunta, você tá bem? Eu tinha algumas maneiras de responder a isso. Uma, eu poderia falar, tô, por quê? O que é? Né, desse jeito. Ou não, eu tô ótima, e saindo batendo porta. E que isso poderia gerar mais conflito, ou mais inquietude, mais aflição, mais ansiedade, mais agitação dentro de mim. Mas aquela pergunta me fez parar para pensar, e eu me acalmei. Realmente eu tô correndo mais do que precisa, não preciso correr. Eu vou conseguir, se eu não conseguir fazer as coisas que eu me propus, pode ser que eu faça amanhã, mas que ainda assim não vai prejudicar o que eu tenho para fazer hoje. Então eu posso parar para pensar. 1 minuto que seja já faz toda a diferença. Então isso também é uma maneira, ou poderia ser uma estratégia, não sei se seria o nome, mas uma maneira da gente não entrar nos conflitos, da gente não entrar na bateção de boca, da gente não entrar nas relações disfuncionais. Porque de alguma forma se eu entro, ou se eu já estou, eu fico mantendo isso. Então eu parei para pensar, falei, tô cansada. Mas assim, cansada de quê? Eu nem sabia responder porque eu estava cansada, eu estava tão agitada. Aí eu me acalmei, falei, não, eu dou conta de fazer o que eu tinha pensado que eu ia fazer. Pronto, aí fui lá, passei uma água no rosto, tomei uma água, pronto, mudou. Como se tivesse mudado a estação do rádio. Mudei para uma outra estação. Melhorei. Então, a percepção de que uma palavra, uma pergunta de acolhimento, isso pode ajudar, né? O filho, ele pode estar mais rebelde, ele pode estar mais respondão, e se eu não entro na mesma sintonia, eu posso acalmá-lo. Então, filho, o que é que você está achando? Você está bravo? Está irritado? O que é que está acontecendo? Estou sentindo que você não está bem hoje. O que está vendo? Isso, às vezes, desarma o filho que está doido para o enfrentamento. E que se o pai cai nessa provocação, vai ser conflito, vai ter conflito. Então eu posso, enquanto pai, enquanto mãe, acolher, ao invés de enfrentar e cair numa briga. Isso não quer dizer que eu não tenho que ser assertiva muitas vezes que eu precisar ser. Às vezes um pouco mais dura, colocar os limites que eu preciso colocar enquanto pai, enquanto mãe e também enquanto professor. Ok, mas isso não significa que eu precise ser agressiva, autoritária, gritar, impor. Não. Eu tenho uma maneira mais legal, mais funcional de fazer isso. Como aquele exemplo do professor que eu falava e esse exemplo que eu acabei de dar, que foi pessoal meu. Quando meu marido me pergunta, você tá bem? E aí eu realmente falo, não, eu não tô bem. Eu tô cansada. Tô cansada mesmo, mas aquilo me acalmou e eu melhorei. Então, o que eu não queria fazer, que eu já estava pensando que eu não ia fazer, eu me reanimei e fui fazer. Então, a gente tem as maneiras, a gente pode converter situações que virariam conflito, que seriam conflituosas, em relações não conflituosas. Sempre a gente pode fazer isso. Se a gente aprendeu a viver no conflito, a gente pode desconstruir e construir relações não conflituosas. E essas são as maneiras que a gente pode fazer isso. Parar para pensar, ouvir o que o outro tem para dizer, antes de dar a palavra em cima, antes de bater boca.
E isso é uma maneira bacana da gente converter, da gente nem entrar nas questões de briga, de conflito, né? Então, se eu percebo a vulnerabilidade do meu filho, se eu percebo a fragilidade, ou se eu não sei se é isso, mas eu pergunto, mesmo que ele não me responda, isso já é uma porta aberta de que, sinalizando que eu não quero discutir, eu não quero brigar, você não está bem, então outra hora a gente conversa. Ele pode estar passando por uma questão importante, pode estar gostando de alguém que não está sendo correspondido, pode ter tirado uma nota baixa na aula, pode estar preocupado com o vestibular que está chegando, às vezes é o último ano do ensino médio, podem ser tantas coisas, né? Então perguntar é um jeito. Se ele não quiser responder, tá bom, então quando você quiser eu estou aqui, a gente pode conversar, né? Dentro de sala de aula a mesma coisa, o aluno que está inquieto, o aluno que é respondão, o aluno que é provocativo, o aluno que tem uma energia para o enfrentamento mesmo, mas para botar fogo ali e não para resolver, que é aquele rebelde sem causa, o professor ele tem duas opções: ou ele vai enfrentar aquilo, vai entrar nos jogos, no bateção de boca e vai ficar uma relação muito difícil com esse aluno, ou ele vai fazer o contrário, ele vai conquistar o aluno. Peraí, o que é que está acontecendo? Eu posso te ajudar? Estou percebendo que você está assim. E isso resolve, né? Isso eu tenho experiências de pacientes meus que viveram isso em escola, que o professor percebeu que ele estava diferente, que ela estava diferente, e acabou a aula, veio conversar, puxar para uma conversa só os dois. E isso resolve muito. O aluno que às vezes acha que o professor não está prestando atenção, que só está ligando para o conteúdo, e ele faz um pouco a mais, esse aluno melhora dentro de sala, muitas vezes melhora dentro de casa, né? Então é um trabalho que tem resultados muito bons. E de novo, é um resultado que é positivo para o professor, saudável, positivo para o professor, para o aluno, para o pai e para o filho. Então a gente seguindo desse jeito, ponderando, ignorando muitas vezes as provocações é um jeito, né? Ou não querendo continuar com esse tipo de relação, quando a gente fala, ok, realmente eu não mando em você, fique à vontade. Ou tô vendo que você não tá querendo conversar, você tá irritado, a gente conversa mais tarde. Ou tá tudo bem? Eu posso te ajudar? Então essas são maneiras da gente convidar o outro a não entrar em briga, não entrar na provocação, não entrar no embate, não entrar no conflito. E assim a gente consegue manter as relações saudáveis, funcionais e produtivas. Ok? Então é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Até lá!